Filma melhor aqui na minha tela. Alô, professor, boa noite, hein? Tá me ouvindo? Ih, não tá me ouvindo, mano. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo agora. Tudo bem? Posso colocar na tela? Bota, bora. Ó, tá aqui, ó. Dei meu melhor, tá? Tem um campinho de futebol aqui na parada, mas eu dei o meu melhor, juro que eu dei o meu melhor. Ó, se apresenta pra galera. Se apresenta. Eu falei, ó, olha só. Aqui, você acabou de ser da Globo News, correto? Não, peraí, você tá mudo, peraí. Tá mudo só pra mim? Não, fala, peraí. Não tô te ouvindo. Clica na engrenagem ali. Opa, ouço agora, ouço. Ouve? Ouço. Você tava na Globo News agora. Tô no Globo. Eu não tô te vendo, cara. É isso mesmo? Eu Não, te vejo mesmo? me vê Só pela uma voz? só minha voz, tem problema? Me vê pela live, pô. Não dá problema. Beleza. Vamos Cara, lá. tava na Globo News agora. Perfeito. Deu merda lá, aí a Globo News me liga. Então, Tanguy, fala aqui o que aconteceu, cara. E aí, passei 20 minutinhos lá e vim prestigiar aqui, ó, Perfeito. a live do cara. Cara, o negócio é o seguinte. O meu chat tá em polvorosa. O mundo tá em polvorosa, né? O- o- Aqui é um pouquinho diferente da Globo News, tá? Beleza. Eu queria que você explicasse o seguinte. Vamos lá. Quero perguntas. Eu vou te fazer perguntas simples demais, mas você tenta responder de uma forma que a galera entenda. Eu tô aqui com um chifrinho aqui que tá brincadeira, mas tudo bem. Deu merda? Ou não deu merda? Deu merda. Não deu merda. Deu merda legal. Sério. Deu merda legal. Deu merda Deu merda legal. legal. A gente vai ter que ver, tá, Cazé? Até onde Entendi. que vai essa merda aí. Mas Entendi. que deu merda agora, deu. E Deu a gente merda. vai avaliar agora. Isso. Entendi. Você falou, né? A gente tem que. Pô, isso aqui tá brincadeira, hein, cara? O que é isso aqui no meu cabelinho? Você tá vendo isso aqui? Brincadeira. Era esperado isso? Era esperado o que tá acontecendo agora? Assim, eu sei que você ontem se apelidou a sua profissão de sommelier do apocalipse, né? Pô, cara, sommelier do apocalipse. Então, cara, olha só. Se era previsível agora não. Não Entendi. era previsível. Não dá pra dizer assim. Quem falar assim, pô, eu sabia que ia acontecer, tá mentindo. Tem uma galera dessa internet aí, fala, Claro. não sabia que isso aí, pô, era óbvio, ia acontecer, claro que ia. Entendi. Mas não era óbvio que isso ia acontecer agora. Agora, olhando agora que aconteceu, a gente consegue voltar e conseguir ver o que deu, né? Assim, como é que a gente chegou no ponto que a gente chegou. Mas, assim, quem falar, pô, já sabia que isso ia dar merda, que essa merda ia dar, tava mentindo. Não tinha como saber. Deixa eu só fazer o básico aqui, né, professor? Se apresenta pra galera, que agora sim você tá com voz, eu já saí perguntando, só pra galera te conhecer. Tu travou, tá me ouvindo? Então, voltou. Então, meu nome é Tanguy, você tá perguntando como é que pronuncia meu nome. Meu nome é Tanguy Bagdadi, isso, o nome é assim mesmo. O pessoal tá me zoando aí, que perguntaram se eu era a favor da SAF, contra a SAF, caralho, falando que eu tava inventando o nome. Não é, tá? Meu nome é esse mesmo. Sou aqui do Rio de Janeiro, enfim, eu te conheço aí de Maracanã, em São Januário. Perfeito. Sou graduado em Relações Internacionais, né? Sou mestre em Relações Internacionais e sou professor desde 2007, né? Eu tenho 37 anos, sou professor desde 2007 de política internacional, então preparo a galera que quer ser diplomata, e o cara quer ser diplomata tem que fazer a prova lá para o Instituto Rio Branco, tem que fazer, portanto, de política internacional, faço a preparação, sou professor de faculdade, né, da Veiga de Almeida, lá na Tijuca, professor do IBMEC. Tu é pica, né? A realidade é essa. O pica aqui é você, cara. Mas Não, eu vou fazer meu jabá aqui, tá, Cazé? Claro. Tem meu podcast. Perfeito. Meu podcast. Meu xodó, que é o meu podcast, que é sobre política internacional. Uhum. Política internacional e economia, que é o Petit Journal. Petit Journal, Perfeito. jornalzinho em francês. Petit Journal. E aí, Cazé, são 5 minutinhos, assim. Temas internacionais, bicho pegando, 5 minutinhos. Às vezes faz uma coluna um pouquinho maior, de 30 minutinhos. Mas para falar de temas de atualidade, aí, de política internacional e de economia. Perfeito. Cara, eu vou pegar aqui o perfil aqui do Twitter do Petit Jornal e vou colocar aqui no chat. Pra galera dar aquela moral aí, quem quiser se interessar, né? Muita gente é interessada pelo caos, mas não é interessada pelo processo, né? Não só se interessa agora, né? Deixa eu te falar. Peraí, foi mal, que eu tava gerindo aqui tudo. Já coloquei já. Me pediram o link, eu já achei. Vamos lá, voltando agora ao tema que tá pegando aqui. Eu vou fazer perguntas mais idiotas possíveis, tá? Pra você. Bora. O chat tá lotado de molecada, né? Molecada, você sabe como é que é, desesperada, né? Molecada aqui, pô, simplesmente, assim que aconteceu tudo, estavam lamentando,
Pô, que eu comecei a conversar com a menininha ontem. Pô, que esse ano eu entrei na faculdade. Pô, que eu perdi o bebê. Pô, eu vou morrer amanhã. Assim, óbvio que você não é vidente, né? Mas qual que é a possibilidade, ou assim, existe a possibilidade de escalar essa situação para algo nesse calibre de fim de mundo, de porra, bomba nuclear, o caralho e a porra toda? Casé, assim, eu Não, acho que quando o repete pessoal o seu não, pensa. porque você ficou mudo no início. De novo, por favor. Não, não. Fala de Não, não novo, tem. fudeu. Ah, tá, de agora foi. Tá Perfeito. ouvindo aí? Tá É ouvindo? porque seu Não. início de frase não tá saindo, mas o resto vai. Ah, beleza. Tá ouvindo agora, né? Agora você Perfeito. consegue ouvir. Agora sim. Beleza. Então, Casé, quando a gente fala guerra, pô, começou a guerra, a gente pensa logo Segunda Guerra Mundial, né? Assim, invasão, nego entrando, atirando e tal. E isso não tem mais como acontecer exatamente por causa de bomba nuclear. Assim, bomba nuclear apareceu em 1945. Desde 1945, assim, é garantido, isso é certeiro, líquido e certo, não é dúvida, que se der problema entre os países que têm bomba nuclear e alguém usar a bomba nuclear, acabou. Assim, você tem uma destruição que é grande demais. E aí, óbvio, né? Quem tem bomba nuclear não quer usar bomba nuclear contra o outro, exatamente porque sabe que vão usar contra ele também. E aí, só para tranquilizar a galera que está desesperada aí, que entrou na faculdade, perdeu o bebê e o cacete. Desde que o segundo país conseguiu bomba nuclear, nunca mais ninguém usou. Então, os Estados Unidos conseguiram bomba nuclear em 45, usaram a bomba nuclear em 45 no Japão. Quando a União Soviética, em 49, conseguiu bomba nuclear, ninguém nunca mais usou. Então, assim, essa chance é perto de nenhum. Pô, falar que é nenhuma é foda, né? Mas Entendi. perto de nenhuma chance de uma bomba nuclear ser usada, de guerra em nível internacional e tal. O que o pessoal vai fazer é tentar usar pressão, vai falar grosso e tal, mas guerra nesse nível que você está falando aí não vai rolar, não. Tipo o que tá acontecendo agora, né? O Putin falou pra caralho lá e falou forte, né? Pô, quer mexer comigo, o pau vai quebrar, o caralho é 4, meu pau é maior. E aí a resposta do Biden foi meio. Achou a resposta do Biden meio merda, não? Tô tão leigo falando contigo, tá? Eu vi assim, pô, a gente vai rezar, eles vão sofrer as sanções. Isso não é. Isso não que eu queira guerra, né? Porque as sanções maiores que isso é uma guerra nível mundo, né? Essas sanções econômicas e tudo mais, não é muito pouco, assim? Isso não está calculado dentro do que o Putin está fazendo? Tá calculado, tá calculado. O Putin, quando se mete numa dessa aí, ele já sabe até onde que os outros podem ir. E aí a situação, eu acho que tem dois cenários aí. O primeiro é que o Biden é isso aí mesmo. Assim, o Biden é essa lentidão, assim, um cara devagar, ele é muito diferente do Obama, né? Assim, lembrando que ele era vice-presidente do Obama, né? Ele, assim, o Obama era muito mais ativo do que ele, e o Trump também. O Trump tem outro estilo, né? De falar grosso, de bater na mesa, não sei o quê. O Biden é essa parada meio lenta, meio devagar, é o estilo dele, assim, é um coroa que tem 78 anos, assim, então é outro ritmo que ele imprime na parada. Ele tem muita dificuldade de se mostrar, e aí você estava vendo o Putin falando aí, o Putin fala, você ouve, o cara tá falando em russo, mas o cara fala, você fala assim, opa, esse cara tá falando, Sim. ele tá falando sério, assim, ele tá falando grosso. O Biden, a gente tem dificuldade de fazer isso. Mas aí outra coisa, Casé, é que não adianta você falar grosso se você não tiver realmente capacidade de exercer aquele poder. E o fato é que o Putin ele tá com a faca e o queijo na mão, cara. Assim, a Ucrânia é colada na Rússia. A Rússia é um país que, assim, vai colocar sanção. A Rússia ela está se preparando para sofrer sanções tem 10, 15 anos. A Rússia tem, assim, eu sei que a cifra às vezes não quer dizer muita coisa, mas a Rússia ela tem reservas internacionais na casa de 600 bilhões de dólares. É um dos 5 países que mais tem reserva internacional no mundo. Então, assim, vamos isolar a Rússia. A Rússia tem contato com a China, que é a segunda maior economia do mundo, tem petróleo e gás natural para cacete, que todo mundo precisa, inclusive a Europa Ocidental, a Alemanha, a França. Assim, esquenta a casa no inverno comprando gás natural russo. E a Rússia tem muita reserva internacional. Então, na hora que o Putin resolve arrumar essa treta com a Ucrânia, ele já sabe que isso tudo vai acontecer, então está calculado. Até onde que os outros vão? Sei lá, mas o que eu vejo atualmente é que eles não têm muito como subir esse nível de pressão aí. E o Putin está mais ou menos liberado para dentro ali, né, de algo mais ou menos razoável, ele vai poder chegar, ele vai poder avançar. É, Agora é o seguinte, estão me mandando aqui 1 milhão de perguntas aqui no WhatsApp, né? É... Você, a gente está aqui se informando, né? Pelo excelente perfil Choquei, né? Que traz tudo e muito mais do mundo dos famosos e da guerra. E aí, assim, a gente vai vendo é, algumas aspas, né? Que chocam, que dá um. Que é o Choquei, né? Que dá um nervoso, né? Tipo assim.
Vou ler aqui na íntegra, tá? Não do perfil Choquei. Ó, para qualquer um que considere interferir de fora, se o fizer, enfrentará consequências maiores do que qualquer outro que já enfrentou na história. Isso aí é muito baseado no que você falou. Ele sabe que ninguém vai interferir nessa parada. Vai ter a sanção, vai ter o discurso, mas ninguém vai se meter ali. Eu vou voltar um pouquinho no tempo. Prometo que vou ser rápido. Não, fica tranquilo, o tempo é teu. Em 2000, é hábito de Globo News, né? Globo News você perdeu um pouquinho, o cara fala no teu ponto aqui que é para cortar. 2008, a OTAN começou a dialogar com a Geórgia. Dá uma olhada onde é que fica a Geórgia aí no mapa, quem tiver curiosidade. Não, vou pesquisar. Rússia... Sou burro. Isso. Tá lá onde é que está a Geórgia, você tem ali o Mar Negro, né? Fica ali à direita do Mar Negro. Perfeito. E aí a OTAN, que é essa organização, que é dos Estados Unidos, Canadá e mais a galera da Europa Ocidental, começou de papo com a Geórgia. Pô, Geórgia, não quer entrar aqui, de repente se torna aqui um membro da OTAN. O Putin falou assim, ó, não é para dialogar com a Geórgia. A Geórgia é aqui colada em mim. Se a Geórgia entrar na OTAN, isso significa que os meus rivais, os meus inimigos estão aqui muito pertinho de mim. Levar a sério, o que ele fez em 2008 ele foi lá e invadiu a Geórgia. Tá? Nesse pique de agora? De agora. Foi lá, invadiu. É porque assim, a galera, pô, assim, tem gente aqui no chat que nasceu em 2005, pô. Tem gente aqui no chat que não lembra dessa porra. E eu também não lembro dessa porra, assim. Foi nessa pegada assim, pô, do dia pra noite tá invadindo e tá explodindo a porra toda e é isso. Semelhança com agora. Também entrou, pegou 2 províncias lá da Geórgia, igual a gente tá fazendo agora com a Ucrânia, e declarou independência. Estão independentes até hoje. Você pega aí, se você pegar no mapinha aí, Cazé, você vai ver que tem umas áreas pontilhadas, né? Que são a Ossétia do Sul e a Abcásia. São 2 áreas que estão pontilhadas porque são parte da Ucrânia, é reconhecido internacionalmente como parte da Ucrânia, se tornou independente. E quem é que sustenta essas áreas? A Rússia. O que a Rússia está dizendo tentou entrar na OTAN, não vai entrar na OTAN, e inclusive eu peguei 2 partes aqui. Se tentar entrar na OTAN, até fica de aviso aí, porque se demole aí, eu pego o resto. Em 2014, esse 2008. 2014, isso aí, talvez você lembre, a Ucrânia começou a dialogar também com a OTAN. Óbvio, né? Assim, a Ucrânia morre de medo da Rússia. A Ucrânia passou a vida inteira dela sendo ameaçada pela Rússia, sendo invadida pela Rússia, sendo dominada pela Rússia, cacete. Então a Ucrânia começa a olhar para a OTAN e fala, pelo amor de Deus, me salva, eu quero entrar na OTAN também para me proteger de você. Só para ilustrar aqui que é a OTAN, né? A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi criada em 49 e é um clubezinho em que, basicamente, se alguém atacar qualquer membro desse clube, todo mundo responde. Entendi. Então, assim, a brincadeira é a seguinte: se você faz parte da OTAN e alguém te ataca, quem responde são os Estados Unidos. Você tem o cara grandão do seu lado. Então a Ucrânia é doida para entrar na OTAN porque fala assim, pô, se a Rússia se engraçar para cima de mim, não sou eu que me defendo, são os Estados Unidos que vêm na minha defesa. Pô, eu quero entrar na OTAN para me defender da Rússia. Panela boa. Aí a Ucrânia começa a dialogar com a OTAN, pô, de repente a gente vê, faz um acordo comercial, um acordo econômico, participa, pararã. O que a Rússia diz? Ó, vocês estão passando os limites aí. Estou avisando agora que é melhor não fazer. Tá? A conversa continua. O Putin vai lá e toma a Crimeia. Tá? A Crimeia é uma península importantíssima estrategicamente, que pega ali exatamente no sul da Ucrânia. E ele vai lá e anexa a Crimeia. Então a Crimeia é parte da Rússia a partir de 2014. Pegou na mão grande. Falou assim, era da Ucrânia, agora é meu. Agora é parte da Rússia. Quase ninguém reconhece, mas a Rússia disse que é dela. E pegou exatamente essas 2 regiõezinhas que estão dando treta agora, na região leste da Ucrânia, e falou assim, ó, isso aqui não é da Rússia, não. Mas tem uma galera aqui que é separatista. Então, a galera que gosta da Rússia, que fala russo, é uma região que a galera fala russo, é uma galera que gosta de mim. Então, esses caras agora, eles estão tomando conta dessas áreas aqui. E fechou. Agora, no momento em que a OTAN volta, de repente, falar com a Ucrânia, pô, botar a Ucrânia aqui para dentro, de repente a gente consegue trazer a Ucrânia e garantir uma segurança maior, o Putin fala assim, olha, peraí, vocês voltaram com aquele papo? Eu já ensinei para você lá na Geórgia, lá em 2008, que não era para mexer. Ensinei de novo em 2014. Vocês foram lá e mais uma vez. E agora, de novo. Então ele começa a botar soldado na fronteira, soldado pra caralho na fronteira. Eram 100 mil, 120 mil, 150 mil. Agora estão falando de 200 mil soldados. Tá? Quantos soldados o Brasil tem para ter um grau de... Cara, deve ter mais ou menos por aí. Deve ter uns 200 mil. Não sei qual é esse dado não, cara. Se der uma pesquisada aí, vai saber melhor que eu. Não, só para ter uma grande noção. Coisa, não. Entendi. Não, mas é assim, porque o Brasil, cara, é outra parada. Assim, o Brasil tranquilão.
Porque o Brasil fez a opção histórica de não ter forças armadas, assim. Não tem. O Brasil não é um país que depende, né, do seu exército para sobreviver e tal. O Brasil é um país que investe muito mais na diplomacia, né? E a diplomacia brasileira realmente é pica das galáxias, nível global, tá? Assim, pessoal que às vezes tem síndrome de vira-lata, pô, Brasil, tô na merda e tal. A diplomacia brasileira é pica, realmente muito, muito foda, que é o que substitui as Forças Armadas. Então, a Rússia é outra parada. A Rússia está se metendo em guerra tem 1.300 anos. Tá? Entendi. Guerra grande. Então, esse que é o cenário. O que o Putin faz agora? Ele declara, ele reconhece as independências dessas duas áreas, né, Luhansk e Donetsk. Né? Donetsk até outro dia a gente só sabia por causa do Shakhtar, né? Só isso. Vai pro Campeonato Russo? O Shakhtar? A princípio, se depender do Putin, sim. Mas, na verdade, o que ele disse é que não é parte da Rússia, não. O que ele disse é que são áreas independentes, igualzinho lá na Geórgia. Entendo. É independente, deu inclusive nome, né? República Popular de Luhansk e República Popular de Donetsk. É independente. A Rússia vai sustentar, vai manter. E agora, qual foi a merda que deu agora? Ele pegou o exército russo e botou dentro desses países. Entrou. Então, agora ele está dentro do território que até algum tempo atrás era parte da Ucrânia. Óbvio que a Ucrânia não aceita, óbvio que os Estados Unidos não aceitam, é óbvio que a Europa não aceita, porque considera que isso é uma agressão. Entendi. Agora é o seguinte, dúvida assim, porra, beleza, o que impede então o Putin de seguir fazendo isso? Porra, beleza, ele tomou a Ucrânia, daqui a pouco ele, porra, toma outra paradinha, daqui a pouco ele vai... existe essa vontade dele? Assim, eu acho que existe, né? Quando ele fala... e ele já falou disso, da União Soviética, de retomar o que foi tomado e tudo mais. Existe essa ideia, e isso é simples assim, porque pareceu simples, né? A forma como foi feita, ele foi indo, e quando foi, tá aqui acontecendo. Qual é a parada? Pareceu simples porque ele fez isso de forma muito preparada. Ele está preparando isso, assim, ele está preparando esse discurso tem muito tempo. Muito. Ele tá preparando isso desde 2014, desde que ele foi lá e essas regiões se tornaram independentes. Então, assim, uma coisa que é importante, quando a gente olha para a Ucrânia, a gente tem essa ideia assim, na Ucrânia tem ucranianos. Só que os ucranianos são diferentes entre si. Você tem a galera lá da porção ocidental, mais perto da Europa Ocidental, mais perto ali da Polônia, da Alemanha e tal, que é uma galera que tem uma cabeça de Ocidente, que é uma galera que tem uma cabeça de, pô, eu sou mais Alemanha do que Rússia. Eu não falo russo, eu falo ucraniano. Eles têm uma língua deles, mas que é uma língua mais ocidental. Só que quando você pega a galera da Ucrânia oriental, ou seja, perto ali da fronteira com a Rússia, é uma galera que eles se sentem russos, Cazé. Assim, eles falam russo, eles sonham russo, eles pensam em russo, eles gostam do Putin. Assim, a referência deles é a Rússia. Então, a Ucrânia não é um país que é um bloco. A Ucrânia é um país que tem uma parte ocidental e tem uma parte oriental, que é russa. Então, o que o Putin veio falando esse tempo todo? Falou assim, ó, o governo ucraniano é um governo de caráter ocidental, é um governo que tem mais a cara lá da Europa Ocidental do que da galera da Rússia aqui. Logo, essa galera que fala russo se sente ameaçada. Porque o cara fala russo, o cara gosta da Rússia e tal, e os ucranianos, o governo ucraniano não gosta deles. Logo, eu que sou a Rússia, qual é o meu dever? Proteger os russos. E aí ele coloca aquele negócio, todo mundo já deve ter ouvido, a mãe Rússia, né? Eu sou a Rússia, eu sou o presidente da Rússia, eu sou o representante da mãe Rússia, eu tenho que proteger os russos. Então, assim, na Crimeia, que eu falei agora há pouquinho, a população é majoritariamente russa, assim, se sente russa. Então ele vai lá, toma a Crimeia e fala assim, ó, eu tô protegendo aqui os russos. Agora entra lá nessa região de Luhansk e Donetsk, né, que são as duas regiões do leste da Ucrânia, e fala assim, estou apenas protegendo a Rússia. Eu não estou fazendo nada demais. Eu estou apenas protegendo a galera que é da Rússia. O que é um baita cinismo, né, Cazé? Assim, porque está invadindo o território de outro país dizendo que é apenas para a defesa dos cidadãos daquele país. Essa quando é óbvio que é invasão. desnazificação, né, que ele falou. O presidente da Ucrânia é judeu. Começa por aí, o presidente da Ucrânia é judeu. Você meter que a Ucrânia é nazista, o cacete, não faz nenhum sentido. Isso é uma forma dele justificar. Mas aí, voltando à sua pergunta, ele pode continuar avançando? Quanto mais ele avançar, mais perigoso fica para ele, porque mais vai ter um momento que a galera vai falar assim, peraí, olha só, até aí que você estava aí, estava ruim, a gente ia colocar sanção, a gente ia falar grosso, mas a gente não ia agir. Agora, se você começar a se aproximar demais, vai começar a ser guerra. E aí para a Rússia também não interessa ter uma guerra grande. Assim, o que a Rússia ganha com isso? Não ganha nada. Ela vai conseguir um território, de repente, que é um território hostil, que é uma galera que não gosta dela, que não quer ela lá, e que vai dar merda depois. Eu não boto minha mão no fogo pelo Putin, tá? Assim, eu tenho o maior respeito pelo cara, porque o cara é completamente maluco. Você sabe que maluco a gente respeita. Mas
Assim, acho que ele também, além de maluco, ele também é muito inteligente. Ele, assim, ele tá calculando muito bem o que ele tá fazendo. Eu acho que agora, Casé, ele quer consolidar. Por quê? Porque agora, Casé, ninguém vai virar com papinho de, de repente a Ucrânia entra na OTAN. Que a galera já sabe o que o Putin vai fazer. Porra, olha o que o cara fez. Lá em 2014 a gente veio com esse papo, o cara entrou. Lá em 2008 a gente falou da Geórgia, o cara entrou. Porra, agora a gente vai querer botar a Ucrânia para dentro? Pensa aí, ô Casé, numa Alemanha da vida. A Alemanha tá lá tranquilona. O dinheiro dela, estável, não tem guerra, não quer guerra, a França da vida. Você imagina se os caras vão querer entrar em guerra com a Rússia, a segunda maior potência militar do planeta, por causa de Ucrânia. Um lugar que você não, porra, não sabe nem onde é que A fica Ucrânia direito. ficou na Você merda na lá. situação, né? Ficou vendido. Agora todo mundo vai falar, vamos fazer, vamos acontecer. Se o Putin entrar ali, colocar as tropas, falar assim, olha, aqui não é para mexer porque é o exército russo, pica que tá aqui dentro, não mexe aqui. A galera, acho que é uma hora que vai dar recuada e vai acabar ficando assim. Vão para sempre dizer que não é, que não é da Rússia, que não pode, que não é independente, que é parte da Ucrânia e tal. E o que o Putin vai dizer é, pode falar o quanto quiser, mas sou eu que estou dominando aqui, na OTAN você não vai entrar. Perfeito. Deixa eu agradecer 83 mil pessoas, cara. Deixa eu divulgar o teu Twitter aqui. Algumas pessoas pediram qual é o seu Twitter. Qual que é o Twitter dele? Quero seguir, quero dar uma moral. Inclusive o V7 aqui, tamo junto, meu mano. Aqui, ó. Vou botar aqui. Sigam ele, dê uma moral. A galera tá mandando aqui, ó, que o Biden tweetou. É porque muita galera vai entrando, né? E a gente já falou algumas coisas. O Biden tweetou há 10 minutos muito daquilo que a gente já tinha falado. A Rússia sozinha é responsável pela morte e destruição do que este ataque trará. Os Estados Unidos e seus aliados parceiros responderão de forma unida e decisiva. O mundo responsabilizará a Rússia. Você acha que essa questão é sanção, é resposta no gogó, não é um contra-ataque bélico? Mas ninguém vai entrar nessa, cara. Assim, a Rússia não vai atacar os Estados Unidos não vão atacar a Rússia. Eles passaram a Guerra Fria inteira. A Guerra Fria, só para lembrar, né? O período que vai da Segunda Guerra Mundial até acabar a União Soviética, em 91. É um período que Estados Unidos e União Soviética a gente chama de Guerra Fria porque um era muito inimigo do outro, disputavam palmo a palmo do mundo, estavam ali, capitalismo, comunismo, e chama Guerra Fria porque não teve guerra. Assim, guerra para valer mesmo entre os dois, não teve, exatamente porque os dois sabiam que se os Estados Unidos atacar a União Soviética devasta os Estados Unidos, um grande estacionamento, né, com bomba nuclear, e a mesma coisa no sentido contrário. Então, guerra direta não vai acontecer. Não tem Você acha como que isso agora vai ser uma tônica da geopolítica mundial? Essa questão do debate, da ameaça. E aí, assim, eu falo isso porque eu não tenho, apesar da ironia do destino, eu não tenho estômago para isso. De ouvir a China ameaçando os Estados Unidos. Os Estados Unidos ameaçam a China, como aconteceu agora há pouco. E aí a Rússia, o Putin ameaça o Biden nominalmente. E o Biden responde no Twitter. Isso gera na galera uma sensação de, caralho, vai acabar a porra toda. Mas você acha que isso é uma nova tônica da parada? Vai continuar a acontecer muito mais isso? E cada vez mais, Casé, porque agora, como você falou, a comunicação é muito rápida, né? Tenta imaginar como é que era lá na década de 60, quando os caras se ameaçavam. Um falava uma coisa, a população tinha que esperar sair no jornal 3 dias depois, 2 dias depois, ouvir no rádio, para ver se ia começar a se preocupar. Agora, para você ter uma ideia, o Putin lançou esse negócio aí, sei lá, devia ser aqui no Brasil 11 e pouco da noite, 11h40 mais ou menos. Eu já entrei na Globo News e tô aqui. E assim, provavelmente eu vou sair daqui, talvez vai ter mais alguém me ligando para falar. Eu passo a madrugada toda falando sobre essa porra, porque a velocidade é muito grande, a gente consome isso muito rapidamente. A molecada que está assistindo você aqui consome isso de maneira muito rápida. E uma das coisas da ameaça é exatamente que quando você ameaça, camarada, a pessoa que está te ouvindo tem que acreditar que você vai fazer. E assim, isso o Putin tem. O Putin ele vai falar assim: vou matar a sua família inteira. Você começa a chorar porque esse cara vai fazer, amigo. Esse cara é capaz de fazer. Esse é um problema que o Biden tem. O Biden vai falar: vou fazer o quê com a Ucrânia? Não estou nem falando dele, não. Estou falando da pessoa Biden. O que os Estados Unidos podem fazer? Eles vão invadir a Ucrânia? Vão invadir a Ucrânia para expulsar a Rússia? Quando os Estados Unidos falam sobre o Iraque, a gente acredita. Quando eles falam sobre isso, sobre o Afeganistão, a gente acredita. Vai lá, de repente vai fazer. Com a Rússia, cara, você não vai fazer, você não tem como fazer isso. Então, cada um joga com as armas que tem e discurso é uma arma. Discurso é uma forma que você tem de convencer os outros. Discurso é uma forma que você tem do Putin falar e a Alemanha, de novo, lá no conforto dela na Europa Ocidental, fala assim, cara, porra, não vou não. Casé, só pra você ter uma ideia, 40% do gás natural a Alemanha compra vem da Rússia.
que significa gás natural? Significa que quando estiver fazendo menos 15 do lado de fora, o alemão está dormindo quentinho lá em Berlim. Ele pega a cobertinha dele, apartamento aquecido. Se a Rússia fecha a torneirinha, ela se fode economicamente, porque ela para de vender, mas ela congela russo, alemão, sueco, escocês, britânico. Congela de frio, porque não tem gás natural. E o que a Rússia fez ao longo desse período? Ela se preparou economicamente, ela fez o pé de meia dela, 600 bilhões de dólares em reservas internacionais, e mais, tá? Aí que a geopolítica é linda por causa disso. Ela começou, ao longo desse tempo todo, a construir gasoduto para conseguir vender gás natural para a China. Então, assim, se a Europa fala assim, não quero mais comprar o seu gás natural, não apenas a Europa Ocidental morre de frio, quanto a Rússia ela vai sofrer. Vai, porque não vai conseguir vender. Mas vai vender para o outro lado, vai vender lá para o lado da China, que até pouco tempo não conseguia vender porque não tinha infraestrutura, não tinha encanamento para fazer isso. E agora tem. Então, isso que eu estou te falando, assim, não é, tinha como saber que ia ser agora? Não tinha. Mas que a Rússia está se preparando para isso há muito tempo para poder dar essa cartada, tem. Porque a Rússia está dizendo desde o início, não negocia a possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN. A Ucrânia é parte da Rússia. A galera que mora no leste da Ucrânia é russo. Não pode essa galera ficar num país que é hostil à Rússia. Não vou aceitar. Então, eu estou avisando e tá colocando isso aqui em prática. Óbvio, né? Aí ele está indo com agressividade, porque você também não vai fazer uma coisa dessa sem agressividade. Então, ele está sendo muito agressivo, exatamente para a galera falar assim: opa, deixa eu recuar aqui, porque se eu avançar, é capaz do problema vir mais pesado ainda. Entendi. Assim, óbvio, eu não sei se você tem. Eu tô perguntando de leigo mesmo. Quanto tempo esse processo aqui que tá acontecendo agora, essa guerra mesmo, essa entrada da Rússia, pode demorar, assim? Você acha que a gente vai viver dias nisso, nessa... Ih, olha eu ali. Caiu? Caiu? Tanguy caiu? Relaxa. Calma, galera. Calma, calma! 2 Casimiro, voltou. Alô? Voltei. Ô, Tá me ouvindo? alegria. Tô te ouvindo. Bota sua câmera aí porque eu corto aqui de novo. Pô, ficaram 2 Casimiros aqui, a galera ficou até emocionada. Ficou 2 Casimirinhos. Agora de novo, olha lá. Cadê? Não tá com câmera, não. Peraí. Eu tô te ouvindo. Foi. Voltou. Vamos lá. Eu vi tua pergunta de cair, se a gente vai conviver com isso durante muito assim, tempo. a gente vai dormir agora, tá? Beleza, agora não, mas eu não sei, você não vai dormir, uma galera não vai dormir, mas assim, amanhã, quando a gente acordar, no fim de semana, assim, tô perguntando de leigo mesmo, a gente vai ver essa situação se perdurar por muito tempo? Essa consolidação que você falou, ela costuma ser rápida? Ela vai demorar? Como é que isso ocorre? Você fica nervoso com as ameaças, com o jogo de cena, com porra, vou fazer, vou ameaçar, tu vai ficar cansado nos próximos dias, porque vai ser isso aí o tempo todo. A pergunta agora é, o Putin vai parar aí ou ele vai avançar? Eu acho que ele para, mas se ele avançar também, eu não acho que seja... Mas ele avançaria assim, para onde? Ele avançaria para mais parte da Ucrânia, para assim, garantir, olha, a Ucrânia é o seguinte, a Ucrânia agora é uma parte maior dela ainda, parte da Rússia. E tem gente dizendo que é capaz de ir até a capital, Kiev. Eu duvido, assim, duvido mesmo. Mas, sei lá também, tá? Do Putin, Só para explicar, ele tá tomando quais áreas, assim? O que ele tá tomando? O mapa da Ucrânia, a Ucrânia é como se fosse um pão, assim, um pão francês. Tá? Gosto. Ele tá tomando a porção que tá lá na direita, que é colada na Rússia. Então você tem a Rússia lá na direita, ele tá tomando a região que tá lá colada na Rússia lá na direita, né, que é o leste da Ucrânia. Ali é uma região, Kazek, só para você ter uma ideia, lá no oeste, lá no lado ocidental, lá pro lado da Europa Ocidental, 5% da população fala russo. Então assim, tem gente que fala russo no cotidiano, tem, mas é 5% só. O resto fala ucraniano, eles falam a língua da Ucrânia. Nessa região colada na Rússia, a gente está falando de papo de 93% da população falando russo. O que o Putin diz é essa área aqui não é parte da Ucrânia, isso aqui é parte da Rússia, sempre foi. Se tornou parte da Ucrânia por um acaso. Fizeram uma merda aí, erraram, alguém fez uma concessão, não maldou o que podia acontecer e cederam. Eu estou aqui para consertar isso. Aliás, ele disse isso textualmente semana passada, tá, Casé? O que ele falou aquilo tudo era a União Soviética, né? Assim, a Ucrânia também era parte da União Soviética. Quando a União Soviética acabou, isso foi em 1991, a galera não tinha nascido aí, quando foi em 1991 que a União Soviética acabou, a Rússia virou um país e a Ucrânia virou outra. O que o Putin estava dizendo essa semana agora não faz sentido que a Rússia seja um país e a Ucrânia seja outro. Na real,
Tinha que ser tudo Rússia. Era Rússia e Rússia. Os outros países podiam ser diferentes, tá? Estônia, Letônia, foda-se. Bielorrússia também é importante, mas outros países, foda-se, pode não ser parte da Rússia. Agora, Rússia e Ucrânia é uma coisa só. E aí, só para trazer o temperinho histórico aqui, tá, Cazé? Você sabe onde é que a Rússia foi criada? A primeira Rússia lá na era medieval, tô falando Aí de eu vou século pagar de IX. burro aqui pra 100 mil pessoas, não faço ideia. A Rússia foi criada na Ucrânia. A Rússia. A Rússia, assim, a galera que se juntou falou A assim, mãe porra, a russa. gente... A mãe Rússia. Nós somos russos. A gente aqui, porra, eu tô achando que a gente tem algo em A comum gente, vamos aqui, ser a gente fala a russo? mesma língua. Como é que é? A gente fala a mesma língua, vamos ser russo? Foi ali. Foi ali. Foi ali. Então, a Rússia, seu coração da Rússia é Ucrânia, Bielorrússia e a Rússia. Só pra você ter uma ideia, a gente fala da Rússia, que a Rússia é grande pra caralho. A Rússia vai até o Pacífico, né? Assim, ela cruza o continente inteiro. Aquela área pro lado de lá, Sibéria, isso aí, foda-se, isso aí, o que a Rússia diz é isso aí, cara, é importante pra gente, tem petróleo e tal, mas não é. A Rússia real mesmo é aquela porção da Rússia ali perto da Ucrânia e a Bielorrússia. Esses três aí é a família, assim, a galera que não pode estar separada. Então Putin usa isso o tempo todo para dizer: quando vocês querem colocar a Ucrânia para dentro da OTAN, vocês estão colocando uma parte da Rússia na OTAN. Não é bagunça, não é assim. Isso não é parte não pode ser parte da OTAN, isso é parte da Rússia. Se quiser colocar, eu vou agir. Tem uma galera aí que eu vou agir. Então ele age sempre com essa base aí de que, nossa, essa galera fala russo, essa galera é culturalmente russa, é tudo russo, não faz diferença. O que ele diz é: o cara que mora em Donetsk não tem diferença para o cara que mora em Moscou. É a mesma coisa, é o mesmo tipo de gente. Então, assim, esse jogo de cena agora, que às vezes perguntou, pô, quanto tempo vai demorar e tal, o Putin vai sentar ali, agora em Donetsk, Luhansk, essa área ali à direita da Ucrânia, e vai ficar, vai ter pressão, vão dizer que vão matar ele, que vão invadir, que vão fazer o caralho. E o que ele está dizendo é: pode vir, daqui eu não arredo o pé. Tá? E aí tem que ver o que vai acontecer, porque a Ucrânia, óbvio, né, ela não tem sangue de barata também, ela vai ter que fazer alguma coisa para tentar recuperar o território dela. E a Rússia vai responder. Então isso pode se tornar uma guerra limitada ali, na fronteira entre essa área que a Rússia tomou e o restante da Ucrânia. Esse é o papo que a gente vai ter que ver aqui para frente. E aí ninguém entraria nessa brincadeira. Estados Unidos, Alemanha, ia falar, pô, irmão, se vira aí porque eu não quero entrar num conflito com a Rússia. Agora, porque assim, os Estados Unidos podem não entrar. Estados Unidos mandando soldado, não vai mandar. Ah, mandar soldado para a Ucrânia. Você tá maluco, não vou fazer isso. Agora, vou começar a mandar arma, vou mandar equipamento, vou mandar, assim, ajuda para a Ucrânia. Isso pode acontecer. Isso aí já aconteceu inúmeras vezes, que é de você financiar o Isso cara que é aconteceu inimigo da lá na Rússia. Geórgia? Isso aconteceu lá em outros locais também, não? O Peraí. governo Volta, sírio volta, é volta. aliado. Volta que O você ficou governo mudo. Então, isso aconteceu, tá vendo agora? Tô. Isso aconteceu na Síria, por exemplo. Pô, a Síria foi a grande guerra aí dos últimos tempos e tal. O governo da Síria é aliado da Rússia. São parça, realmente muito próximos. Os Estados Unidos mandaram durante muito tempo arma para a galera que era oposição a ele, que era oposição à Rússia. Olha como é que rola um respeito, né? O governo da Síria é aliado da Rússia. Os Estados Unidos não vão mandar tropa para invadir a Síria. Não vão fazer isso, porque senão você tem um confronto direto. O que eles fazem? Pegam arma e mandam para aliados dos Estados Unidos para lutarem contra o governo da Síria. A política internacional é toda cheia disso. Assim, às vezes você não pode ter um confronto direto. Isso aí no século XIX você fazia uma guerra lá, 1800 e blá, faz uma guerra entre superpotência e vê quem é que ganha. E acabou. Mas eram guerras que eram muito limitadas, cara. Eram guerras que você lutava a cavalo, quem morria era basicamente soldado, não tinha bomba nuclear, não tinha arma. Assim, não tô nem falando de arma nuclear, você pode tirar arma nuclear. A capacidade de destruição que os exércitos têm atualmente é para devastar cidades, assim, é para matar milhões e milhões e milhões de civis. Então, já tem um lance de não usar essas armas todas O Putin e falou tentar isso apoiar. numa entrevista, que ele fala, pô, a gente não usa, eu nunca vou usar bomba nuclear porque senão vai acabar o mundo. Eu não quero acabar o mundo. Ninguém quer que o mundo acabe. A gente tem medo. Existe esse medo, existe esse medo não, essa certeza, né, de que não vai ter mais mundo se tiver de fato uma guerra. Então, é levado sempre nesse gogó que você falou, né? A arma nuclear hoje, Cazé, a arma nuclear hoje ela é uma grande forma de defesa. Para que você tem a arma nuclear? Não é para você usar contra alguém, porque você sabe que não tem como usar essa arma. É uma arma tão bizarra que não tem como você usar. Só para ilustrar, tá, gente? Só para vocês terem uma noção.
Quando os Estados Unidos usaram as bombas nucleares lá em 1945, que acabou a Segunda Guerra Mundial contra o Japão, eles usaram duas bombas, uma em Hiroshima e uma em Nagasaki. Essas bombas, Kazé, elas são consideradas hoje, dado o avanço da tecnologia, mataram tipo 60 mil pessoas e 80 mil pessoas, assim, automático, instantâneo. Assim, bateu, morreu. Papo de, somando as duas aí, cento e algumas tantas mil pessoas. Aquelas armas nucleares, se elas fossem usadas hoje, elas seriam consideradas armas de brinquedo. Arma de brinquedo. Assim, é arma fraca, é arma pequena. Porque o tamanho da destruição que a gente tem hoje, só para você ter uma ideia, o Kazé, a União Soviética tinha uma arma nuclear que ela não teve coragem de testar, de tão poderosa que ela era. Porque o que se dizia na época, isso aqui era a década de 70, era que se a União Soviética teste dessa bomba nuclear, você podia ter uma alteração do eixo da Terra. Não estou falando alterar completamente, não, mas a Terra podia fazer assim, ó, crack, por causa do tamanho da potência da parada. Então, não tem arma nuclear para usar contra alguém, não tem como você usar essa arma. Se você usar, vão usar contra você também. Para que você tem a arma nuclear? Se você tem arma nuclear, você sabe que ninguém vai te atacar direto. Na trocação franca, não vem, não tem como vir, não tem como vir. Então, a lógica mais ou menos da bomba nuclear é essa: você tem a bomba nuclear para poder se defender. Isso é a garantia do Putin. Ah, os Estados Unidos vão vir aqui, vão invadir a Ucrânia e, porra, vão entrar território russo adentro. Não vão, não vão. Não tem, isso não vai acontecer. Sim, isso é uma garantia. Os Estados Unidos vão fazer de tudo, vão falar assim: ó, Ucrânia, na pior das hipóteses, gosto de vocês pra caralho, muito legais, porra, maneiro mesmo, lutaram aí, foi bonito e tal, mas sinto muito, se fode aí. E depois a gente vê como é que a gente faz. Vamos continuar falando que, pô, é um absurdo, que o Putin é Vamos um marcar. assassino. Hã? Vamos marcar o famoso, pô, já te ligo. Vamos, pô, tranquilo. Isso aí, é isso aí. Vamos Entendi. marcar, vamos ver o que a gente faz aí. Exatamente. Como que fica o nosso glorioso Brasil nessa parada? Como é que a gente tá aqui? Você falou que o Brasil, obviamente, pô, a diplomacia toma conta, a gente é pica na diplomacia, o caralho. Qual que é o nosso papel aqui? Tem vários reservistas aqui no chat, né? Vários soldados estão preocupados aqui. Os moleques falando, porra, tô desesperado. Assim, essa preocupação tem fundamento? Não existe fundamento? Qual que vai ser o nosso papel aqui? Só assistir? Só assistir. Não tem muita participação do Brasil, não. O Brasil até teve uma participação curiosa, né? Nessa parada aí, que foi porque o Bolsonaro foi parar lá na Rússia uma semana antes, né? Assim, o negócio bicho pegando e tal, ele já tinha marcado a visita, não sei o quê, na hora não desmarcou e foi. E chegou lá e disse que era solidário à Rússia. O que é um negócio curioso, porque ele sempre foi um presidente que se disse muito próximo aos Estados Unidos. Ele chegou lá e disse que era solidário à Rússia. Me parece que foi meio que uma gafe, tá? Ele não queria dizer que estava apoiando a Rússia na questão da Ucrânia. Mas ele soltou ali que é solidária à Rússia. Os Estados Unidos ficaram putos com isso. Mas eu acho que a participação brasileira ela meio que morre aí, tá? Vai ter grande participação brasileira. Você imagina, a Armada nem pensava. A galera que é reservista aí pode dormir tranquilo, sossegado, porque não tem chance disso chegar até a gente. Assim. O Brasil não vai se engajar numa guerra como essa, não tem nem capacidade militar para isso, não tem nem vontade, não tem nada a ganhar. Então, assim, dorme tranquilo, dorme à vontade. O máximo que a galera que pode ser incomodada é diplomata, que talvez vá ter que negociar na ONU. Lembrando que o Brasil agora é membro da ONU, tá? É membro do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil tem um cargo agora de 2 anos, né? Entrou agora, fica esse ano, e ano que vem, 2 anos. Então, o Brasil, assim, vai ter diplomatas brasileiros que vão negociar para tentar encontrar uma forma de diálogo e tal. Agora, muito mais diplomata do que militar. Os militares podem dormir tranquilos ainda. E como isso afeta a gente aqui no nosso dia a dia mesmo, assim? Questão de produtos, serviços, existe, mediante as sanções que vão acontecer, os Estados Unidos tem sanção à Rússia, à China, o caralho a quatro. O que pode acontecer e o que pode afetar a gente aqui? O mais problemático agora, Casé, isso assim, pode ser realmente sério, é o preço de combustível. Porque quando a gente fala sobre um país que vende muito petróleo, a gente pensa na Venezuela, pensa no Iraque e tal, mas a Rússia é um grande, enorme, gigantesco exportador de energia. Porque a Rússia vive, a economia russa se baseia principalmente em exportação de gás e petróleo. É isso que a Rússia faz para movimentar a sua economia. Numa guerra como essa, se você começa a ter, por exemplo, problema no abastecimento de petróleo, vai ter refinaria de petróleo que vai fechar, ou pior ainda, né, se alguém resolve colocar uma sanção sobre o petróleo ou gás natural da Rússia, aí é economia básica, né? Se você começa a ter dificuldade do petróleo, do gás russo irem para o mercado internacional, o petróleo fica mais caro.
E aí, se fica mais caro para todo mundo. Vai ficar mais caro para a Europa, vai ficar mais caro para os Estados Unidos, vai ficar mais caro aqui também. E aí, esse pode ser um efeito muito real, muito, muito real, desse conflito, desse atrito e tal. E isso pode ser um problemaço. E aí, isso, assim, se encarece a gasolina, né, se encarece o combustível, encarece tudo. Porque se encarece o combustível, encarece o transporte que vai pegar o produto lá no interior de São Paulo para levar para o mercado da gente aqui no Rio. Assim, isso vai mexer com a cadeia inteira de produção e isso pode ser um problema grave. Agora, eu acho que o problema para a gente é um problema muito mais econômico, pelo menos agora, muito mais econômico que qualquer outra coisa. A não ser que o governo faça alguma merda aí, se posicione de uma maneira que não deveria e tal, que não me parece que vai ser o caso, mas economicamente o problema pode ser grave. Assim, se a questão escalar muito, ela pode se tornar uma crise global, e se é crise global, o Brasil sofre também. Lembrando que o Brasil sofre talvez um pouquinho mais, porque o Brasil tem estado muito vulnerável do ponto de vista econômico. E você falou, se essa crise escalar muito, a gente pode sofrer. Na sua opinião, essa crise vai escalar muito? Você acha que isso vai acontecer? E Peraí, assim, volta do início que você travou tudo. Zé, Bom, voltou. Kazé, acho que não, porque assim, os Estados Unidos, a Europa e tal, estão pensando agora como é que eles vão fazer. Eu tenho certeza que agora eles estão reunidos lá pensando, cara, o que a gente faz agora? Assim, qual é o plano de ação? O que a gente vai fazer agora? Qual o próximo passo? E uma das coisas que vai estar lá no final da fila, assim, pô, a última coisa que a gente pode fazer é sancionar petróleo e gás, que é o que realmente vai afetar a Rússia. Se mexer em petróleo e gás, a Rússia realmente aí ela respira fundo e ela vai passar por dificuldade. Só que a Rússia ela conseguiu amarrar isso de uma maneira que foi a seguinte: se sancionar petróleo e gás da Rússia, a Rússia continua, em primeiro lugar, vendendo petróleo e gás, principalmente gás natural, para a China, então consiga um desafogo. E dois, a Alemanha, França, Itália, Noruega. A Noruega não, porque a Noruega até tem petróleo e gás, mas Suécia, essa galera toda, a Áustria, vai passar frio, vai parar a economia. Porque se não tem gás natural, eu estou falando aqui que gás natural ajuda a aquecer casa, mas gás natural é energia de uma forma geral, energia para a indústria, energia para a economia, energia para tudo. Sem gás natural, os países param. E aí, assim, você pode muito bem falar assim, pô, tá beleza, então, mas você para de comprar o gás natural da Rússia e começa a comprar gás natural de algum outro lugar. Dá? Dá. Só que é um custo muito, mas muito maior. Então isso já fode a economia de qualquer maneira. A economia ela vai sofrer muito se isso acontecer. Então o Putin ele conseguiu se amarrar nisso. Ele é meio que kamikaze. Se você mexer em mim, você se explode também. Não tem como, não tem para onde você correr. Então acho que essa crise, Casé, ela vai continuar, ela vai se manter. A gente vai ter muita coisa ainda para acontecer. Pô, tem muita água para rolar por debaixo da ponte. Ganha vida com isso, aliás. Me sigam lá no Twitter, me Vou sigam botar aqui de no novo. podcast, me sigam no Instagram, porque assim, minha vida é falar sobre isso, é exatamente fazer esse tipo de análise. Sou professor de política internacional. É exatamente. Aliás, eu tenho cursos, tá? Dei curso recentemente sobre Rússia. Quem quiser saber sobre a vida do Putin, tem curso, tá? Maneiro. petcursos.com.br. Tem um curso só sobre Rússia, então quem quiser No seu entender, Twitter, os links estão lá também, né? Porque eu tô botando o seu Twitter aqui pra tá galera tudo lá. seguir. E Tá aí, de tudo lá. repente, a galera te Lá. segue e não acha. Não, tá no link Linkzinho, é o fixado. linkzinho do meu Twitter lá. Tá lá, Perfeito, perfeito, petcurso.com.br. É. perfeito. Então, assim, isso agora tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte. E assim, é perigoso, tá? Mas é interessante, assim, é muito interessante analisar o movimento de cada um e principalmente como é importante a habilidade diplomática, tá, Casé? O Putin, ele é um monstro nessa área, um monstro, assim, o que ele consegue fazer para ir mudando o discurso, a narrativa, para mostrar que, na real, ele está invadindo a Ucrânia para se defender, o que é maravilhoso, assim, é uma forma maravilhosa de você colocar isso na mesa, que é falar assim, ó, eu tô atacando aqui, mas não é que eu tô agredindo ninguém, não. Eu tô atacando aqui porque iam agredir os russos e se atacam os russos e me atacam também, eu tô aqui para garantir proteção. Só para você ter uma ideia, o que ele disse é que estava mandando uma operação de paz. Olha que maravilhoso. Eu estou fazendo a Ontem ele falou guerra, isso, né? mas é uma operação de paz. Eu estou mandando soldados aqui para garantir a paz e o sono tranquilo das pessoas no leste da Ucrânia. E ele joga, inclusive, para a Ucrânia e fala assim: ó, vocês não tomam conta dessa galera aqui que é da Ucrânia. Eu tomo. Então, assim, me respeita porque eu estou fazendo aqui o que é necessário. Agora, cheio de mentira, mentira pra caralho. Assim, o discurso dele hoje foi um negócio meio inacreditável, né? A quantidade de mentira que ele contou, mas que cola para muita gente. O Putin é muito popular, tá, Casero? Na Rússia, assim, a galera na Rússia admira muito ele. Olha para ele e fala assim: porra, esse cara aí, ele é capaz de devolver a grandeza da Rússia. A Rússia está acostumada
a ser império, né? Era império do século XVIII, XIX, início do século XX, depois virou União Soviética, um país poderoso também e tal. Quando acaba a União Soviética, o russo ele se sente muito órfão. Assim, o russo ele se sente muito. Porra, agora a gente é só um país quebrado, fudido, sabe? Com crise, corrupto pra cacete, com inflação. Que merda de país. E o Putin, quando ele assume, ele tem muito essa postura de calma, confia no pai, que eu vou colocar a Rússia de pé de volta. Aliás, essa foi uma das primeiras frases dele como presidente, quando ele assumiu lá em 1999. Então, a galera que não era nascida, ele já era presidente. Lá em 1999, ele falou assim: colocaremos a Rússia de pé. E o russo médio, assim, tem muita gente que critica ele. Ele é um cara homofóbico, ele é um cara racista, ele é um cara conservador ao extremo e tal. Mas o russo médio, que também é muito conservador, olha para o Putin e fala assim: porra, esse cara tá colocando a Rússia nos trilhos. Então, esse é um ponto importante. Quando ele faz um negócio desse, o cara fala assim: esse cara finalmente endurece na hora que tem que endurecer. É, só, acho que a gente já falou muito, mas assim, quando você diz os próximos passos, e a gente tá vendo agora imagens, e a galera, como você falou, molecada procura, molecada fica indo atrás, vê live de explosão, de guerra. Esse conflito bélico, você acha que ele vai durar mais muito tempo ou a partir de agora vai ser mais diplomático e, como você falou, consolida e agora é na fala, é na ameaça, é no jogo de cintura? Você acha que esse momento que choca, né, pra caralho, porra, corpos estendidos, a gente vê matéria, a gente vê tweet principalmente, né, falando isso. Você acha que isso, beleza, invadiu ou vai continuar a acontecer? Minha impressão é de que a parte militar ela vai ser curta. A parte militar, assim, de ação, de tanque avançando e tal, ela vai ser curta. Depois, quando você tem a consolidação, não é que para. Você continua tendo bombardeio de um lado para o outro e tal, mas é uma coisa mais estática, uma coisa mais parada. Tá? Então você vai ter forças russas de um lado, você vai ter forças ucranianas do outro e tal, e essa galera pode, de fato, trocar tiro, ela pode, né, ter uma violência, atingir, por exemplo, prédios. Aí isso é um negócio horroroso, assim, demole o prédio, tem gente morando dentro. Essa semana agora, por exemplo, atingiram lá a creche. A creche assim, teve baixas, teve morte. Não foi na hora de aula, mas ainda assim é um negócio meio chocante. Agora, essa parte, ela tende a ter agora uma parte de menor intensidade e de mais consolidação, tá? Mais uma vez, política internacional, às vezes, é um negócio que surpreende. Pode acontecer do Putin querer fazer um negócio que muda a história. Pode. Ele pode fazer. E, sei lá, eu vou estar aqui para tentar analisar mais ou menos o que está acontecendo, quais são os passos e tal. Não dá pra ler a mente Mas, dele. exatamente. Tem como imaginar o que está passando pela mente dele, ainda mais um cara que ele tem como arma política dele, cara, é exatamente a imprevisibilidade. Assim, ele ganha exatamente porque ninguém sabe o que esperar do cara. Tem uma hora que ele está dialogando tranquilo com a Merkel lá na Alemanha, com o Biden e tal, tá dialogando e no dia seguinte o cara tá pegando fogo. Assim, isso pode acontecer. Mas acho que agora vai ser uma lógica mais de o Putin vai dominar essas áreas, vai assentar, você vai ter agora a gritaria diplomática, sanção, o que vai ser, os dois firmando posição, discussão lá no Conselho de Segurança da ONU e tal, mas acho que a gente vai ter uma estabilização disso aqui. Tem gente que às vezes fala assim, pô, uma guerrinha agora para poder assistir uma CNN de madrugada, ver umas bombas e tal. Acho que essa parte ela vai ser talvez um pouco frustrada. Acho que essa parte provavelmente a gente não vai ter de maneira tão ativa quanto a gente já teve em outras guerras no passado. Entendi. Mano, cara, eu acho que a gente falou um pouco de tudo. Eu esqueci de perguntar alguma coisa, algum ponto que você queria ressaltar, alguma coisa que eu esqueci. Eu tenho certeza que muita gente tá com muita dúvida, mas eu acho que se a gente se voltar no VOD, né? A gente não sei quanto tempo a gente falou aqui, 1 hora, 1 hora e meia, não sei. Se voltar no VOD aí, eu tenho certeza que muita coisa foi esclarecida, mas eu volto a falar aqui. Pra galera que quer continuar acompanhando, o Tanguy tem Twitter, né? Tem Twitter, tem podcast, tem vários meios de você se informar e não ficar só nesse vamos todos morrer, vamos todos viver, o mundo vai acabar. Não é só isso, né? Acompanha, tem gente que, assim, às vezes a gente acha que política internacional é um grande achismo e não é, assim, tem a parte histórica, tem a posição de cada um e tal. Então, valorizem a galera que estuda a parada, porque a gente está aqui exatamente para conseguir dar esse direcionamento. Eu sei que molecada às vezes está nessa de querer entender, pessoal que às vezes está em discussão na escola, com os pais, com o irmão e tal. Então tem como você se informar, e se informar é um negócio importante, né, Casé? Porque você deixa de ser um idiota, assim, você deixa de falar besteira, né, que a gente sabe que Perfeito. muita gente reproduz por aí. Então, assim,
se informem, assim, leiam coisa séria, ouçam pessoas que estão estudando isso. Estou falando para me ouvir só, não. Tem uma galera muito boa falando sobre isso, porque eu tenho certeza que contribui pra caralho, não só para vocês, né, mas para o mundo de uma forma geral. Perfeito, mano. Muito obrigado, cara, pelo seu tempo, por topar essa loucura. Você saiu da Globo News ao vivo pra vir pra cá, totalmente diferente, mas, pô, tenho certeza que a galera que, pô, prestou atenção, ouviu você aí, aprendeu muito, eu aprendi demais, porque eu sou completamente leigo também disso, então às vezes a galera chega aqui na live e fala, tá tendo guerra, Casimiro? E eu falo, mas eu não posso, o que você quer que eu faça? E aí eu falei, pô, já sei o que eu posso fazer, então eu vou chamar um cara que sabe falar, porque eu não sei. Muito obrigado, Tanguy, muito obrigado mesmo, professor, você é foda. E valorize os professores, né? Tá aqui um professor que é do caralho e, porra, explicou pra gente na nossa linguagem e do nosso jeito. Obrigadão mesmo, mano. Você é o brabo, tem jeito. Valeu, obrigado pelo convite aí. Abraço, galera. Valeu. Tamo junto.